Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Boa noite para todo mundo. Voltando aqui aos nossos conteúdos, né? Então fiquei um tempinho aí sem postar, estava viajando, descansando e prometi para vocês que quando eu voltasse iríamos voltar com força total aí, né? Então estamos aí voltando com o gás todo para a gente voltar para os nossos investimentos, nossas operações. E lembrando que aqui não é um vídeo de recomendação. Hoje aqui eu vou estar passando alguns ativos que eu separei, ativos que eu acho interessante de acordo com a análise que a gente aprendeu dentro do nosso método de operações, método de investimento. Então eu vou estar passando aqui alguns dos ativos que eu separei para ficar de olho. A gente está virando o mês, né? Então, como combinado, temos aí um aporte mensal, onde a gente vai analisar ações que têm um potencial de crescimento aí no mês de junho, né? Então vamos lá para o nosso vídeo. Então, galera, vamos começar aqui, né? Primeiramente, explicando para vocês o motivo de todas essas ações estarem chamando minha atenção, né? Não é nenhuma novidade para vocês, mas isso aqui é bom porque, além de vocês estarem fazendo aportes, também é algo que vai ser como um estudo para vocês realmente, né? Para vocês sempre terem um padrão de identificação de como vocês vão olhar as ações para colocar na carteira de vocês. Lembrando que aqui a gente está falando de análise gráfica, né? Então, mais uma vez reforçando, não estou recomendando compra de nenhum ativo, estou aqui apenas reforçando e passando os meus estudos para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui com um ativo chamado de BIF, né? Que é ativo de Minerva. Então, o que que a gente precisa identificar, galera, quando a gente fala de um contexto para comprar uma ação? Primeira coisa, se eu quero comprar algo, essa ação ela precisa estar num contexto de alta, ela precisa estar numa tendência de alta, né? Então a ação tem que estar subindo. Muitas pessoas fazem de forma diferente, compram ações que estão muito baratas, que já caíram demais. Na minha forma de fazer os meus investimentos, os meus aportes, as minhas operações em si, eu gosto de fazer operações sempre dentro de tendência. Então, se a gente for analisar aqui algumas das ações, essa BIF mesmo foi uma das ações que a gente analisou algumas semanas atrás, né? Então, se a gente vê que a gente já teve uma grande alta nesse ativo, né? Então, a nossa última análise, a gente fez a compra aqui, ó, rompendo esses três topos, na verdade, né? Então, aqui foi um pivô de alta, né? O que que é um pivô de alta, galera? Pivô de alta é isso aqui, ó. Quando a gente tem, ó, aqui era o nosso fundo que era referência, era a nossa mínima. Então, ele fez um topo e fez um fundo mais alto, ó, galera, ó. Aqui ele começou já a dar sinal que esse ativo poderia começar a ter um sinal de alta, ó. Por quê? Porque ele rompeu, ó, ele fez três fundos mais altos. Então, aqui, rompendo essa região, que era uma região de resistência, e para quem não sabe o que é resistência, é a região onde ficam concentrados os vendedores, né? Então, ó, chegou nessa região aqui, o preço caiu. Significa o quê? Que aqui entrou um fluxo de venda. Chegou aqui, o preço caiu novamente. Significa o quê? Que aqui também tinham concentrado vendedores. Da mesma forma aqui, ó. Então, aqui também estavam concentrados vendedores. Sempre que chegava nessa região de preço, ó, vocês veem que aqui também foi uma região onde teve um rompimento. Então, sempre que chegava nessas regiões, a gente tinha um grande fluxo de venda, né? E como ele conseguiu ultrapassar essa região, foi onde a gente fez a nossa primeira compra aqui, né? Então, aqui foi a oportunidade de compra. Agora ela fez uma correção na média de 9, fez outro fundo mais alto. Ó, você vê que aqui ela teve uma sequência, ó, 1, 2, 3, 4 fundos. Então, aqui a gente tem agora rompendo o próximo topo aqui para continuar a tendência. Vocês veem que a partir do momento que ela rompe um topo, ela sempre vai buscar fazer topos mais altos, né? Então, essa é a intenção da gente. Intenção de pegar ações que estejam num contexto de alta, porque cada vez que ela rompe um topo, ó, como está acontecendo agora, a tendência, como a tendência é de alta, a tendência é que ela faça um topo mais alto do que esse. E é o que a gente quer, é o que a gente quer, que ela valorize cada vez mais, né? Então, aqui já é um rompimento praticamente aqui da máxima dela. A gente tem a máxima de preço dela nessa região aqui, 14,60 mais ou menos, e ela já está a R$ 14. Então, está quase rompendo
o topo histórico dela, né? O preço mais alto que essa ação teve. Então, isso aqui é por conta do setor, né? Então, isso aqui, se a gente for estudar os fundamentos, a gente vai ver que o setor de frigorífico, de carne, deve estar tendo uma alta muito boa, né? O setor em si, né? Isso aqui não quer dizer que o preço da carne esteja aumentando, né? Mas sim o setor esteja sendo valorizado, mas acaba que isso leva também ao preço da carne, né? Então, aqui a gente está olhando o gráfico semanal, galera. Sempre que a gente vai fazer posições de swing, a gente sempre vai olhar no contexto semanal. Por quê? Porque a gente está olhando o contexto macro do ativo. Não quer dizer que se a gente for abaixar para o diário, também não esteja. Ó. Também está no contexto de alta. Mas a gente sempre vai filtrar isso aqui pelo gráfico semanal, que fica mais interessante e mais limpo para a gente ver também, né? Então, aqui já abriu compra, né? Assim que rompeu esse topo, mas se amanhã romper essa máxima aqui, também já cabe compra para a gente. E como é que eu projeto o alvo da minha operação, Maxwell? A gente vai usar da mesma forma que a gente usa no day trade padrão, né? Que é a projeção de FIBO. Então, vamos pegar aqui a ferramenta de projeção para a gente ver aqui os nossos alvos, né? Dessa operação. Projeção de Fibonacci. Então, você vem aqui, galera, sempre que a gente vai fazer projeção, galera, diferente de retração. Projeção, a gente vai sempre excluir uma das sombras. Vocês estão vendo aqui, ó, que no fundo tem sombra no candle e lá em cima no topo também tem sombra. Então, em vez de usar as duas sombras, para não ter nada de erro, né, para a gente não fazer alguma projeção que tenha alguma chance de errar o alvo, a gente vai usar de baixo, porque a gente está projetando de baixo para cima, projeto de baixo e essa sombra de cima eu vou excluir ela, ó. Eu vou colocar no corpo do candle. E isso vai me dar o meu primeiro alvo de 100% aqui, ó. Meu primeiro alvo dessa operação seria nos 15,62. Então, aqui é o alvo da minha operação. Primeiro alvo, né? Considerando para mim. E o segundo alvo seria lá nos 17,55. E aí, reforçando, o que a gente precisa para esse rompimento ser eficaz? Quando a gente fala de rompimento, precisamos disso aqui, ó, galera. Volume financeiro. Para a ação subir, eu preciso de pessoas comprando, ainda mais quando se fala de um rompimento. Lembra quando a gente viu nas aulas do rompimento ideal? Rompimento ideal é esse aqui, ó. É um candle com força e aqui tem que estar acompanhado de volume financeiro, né? O volume não está tão forte, né? Não quer dizer que não dê para a gente comprar, mas o volume não está tão interessante. Mas se o volume entrar aqui essa semana, a gente tem uma grande possibilidade dele atingir os alvos da gente, né? Então, essa é a primeira ação. Vamos lá, né? Então, vão anotando no caderninho de vocês, ou então vocês peguem aqui, ó, faz como eu fiz aqui na grade de cotações. Vocês vão clicar, ó, inserir carteira. Insere carteira, coloca lá a carteira fulano de tal, e você vai simplesmente adicionando aqui, ó. Se você digitar aqui, ó, Petrobras, ela vai adicionar na sua carteira, beleza? Mas não vai estar dentro da nossa carteira Petrobras essa semana, esse mês, na verdade. Estava nos meses anteriores, né? Então já teve uma alta forte, agora ela provavelmente vai vir de uma correção aí, então não está interessante para a gente no momento. Movidas, para quem não sabe, Movidas, marca aí de aluguel de carros, né? Então aqui, galera, vamos analisar aqui o contexto da ação. A ação ela está bem lateral, nesse contexto aqui, ó. Se a gente for olhar, ela está bem embolada dentro dessa região. Aqui está uma tendência indefinida. Por que tendência indefinida, Maxwell? Porque ó, você vê que ela faz um topo mais alto, depois faz topo mais baixo, topo mais alto, topo mais baixo, e assim também com os fundos, né? Então, a gente chama isso de uma tendência indefinida. E por que eu estou, então, comprando, já que essa ação está numa tendência indefinida e não está numa tendência de alta? Porque eu estou vendo aqui que ela começou a fazer uma sequência de fundos ascendentes. Então, já temos 3 fundos aqui ascendentes. Então, isso é uma confirmação para a gente, né? Então, a partir do momento que faz mais de 2 fundos ou topos ascendentes, isso se chama confirmação de tendência, né? Então, aqui eu vejo uma confirmação de tendência que pode levar com que essa ação tenha um contexto de alta possível aí nas próximas semanas ou próximos meses. Então, aqui, rompendo essa região, a gente tem espaço para subir nessa ação. Então, também é uma ação que entra aí também. E analisar a mesma coisa, galera, analisar o volume financeiro. Ó. Você vê que o volume na semana passada ele aumentou decorrente às semanas anteriores. Isso é interessante para a gente. Ó.
o volume financeiro estava em 157 milhões, mais ou menos. Essa semana aqui, quase que dobrou, né? 250. Então, foi um volume financeiro interessante que entrou na ação, fazendo uma sequência de fundos ascendentes, também é válido a entrada na ação, beleza? Então, não tem muito segredo, alvo também da mesma forma, então você vai projetar do fundo para o topo, sempre excluindo uma das sombras. Se tem sombra embaixo, exclui a sombra de cima, tá bom? Então, vamos colocar aqui para vocês não esquecerem, ó. Vem da mínima para o corpo desse topo aqui, ó. Então, aqui, 20 e 24 seria o nosso primeiro alvo. E o alvo final de 200% seria no 22,89. Então, esses seriam os nossos possíveis alvos aí para essa ação nos próximos meses ou próximas semanas, tá bom? Metal leve. E o que é metal leve aqui que tem, galera? Ó, aqui já é uma estratégia de reversão de tendência, né? Então, aqui a gente vinha de topos descendentes, ó. Bem, 1, 2, 3 topos descendentes. Fez o último fundo, se a tendência é cair, a tendência é que perca esse fundo e faça fundos mais baixos. Só que o que aconteceu? Ó? Ele fez um fundo mais alto. Então, aqui caracteriza o quê? Um pivô de alta. Junto com uma estratégia que a gente já estudou bastante, que é um 9,1 de compra. Você vê que a média de 9 virou para cima. Então, aqui em cima, além de ativar o pivô, ativa também esse 9,1 que já foi até ativado. Ó. Semana passada, se a gente olhar a sombrinha desse candle aqui, ele já rompeu essa máxima. Mas ainda dá entrada para a gente porque não fechou lá em cima, né? Então, aqui é uma operação de reversão de tendência de um ativo que tem uma tendência forte de alta, né? Então, você vê que aqui ele fez uma pernada de alta, meio que lateralizou. A gente chama isso aqui de um contexto como se fosse uma bandeira, né? Para continuar a tendência de alta, né? Então, a bandeira é uma estratégia de continuação de tendência. Está continuando o quê? É essa tendência aqui, ó, de alta. Beleza? Então, aqui também é válido sempre observar o volume financeiro, galera. Não entrou volume financeiro considerável, mas também não quer dizer que a gente não possa comprar porque não tem volume, mas escolher sempre as ações que, de preferência, já tenham um certo volume financeiro para a gente usar, né? PetroRio, galera. PetroRio, aqui é uma estratégia de continuação de tendência que, para quem já me vê operando aí diariamente, já deve estar bem acostumado comigo falando sobre essa operação, que é chamada de Cup Handle. Então, perna de alta, padrão de xícara, não vai ficar tão legal o desenho, e alça, né? Então, aqui é a região, aqui em cima é a nossa região de compra, galera. Estratégia de continuação de tendência, que a gente chama de xícara alça, que é a Cup Handle, né? Então, é uma estratégia que eu gosto particularmente, né? Então, fechamos com o candle bem forte de força. É uma ação que, para mim, é muito boa, né? A PetroRio é muito boa. Então, além de, graficamente, é uma empresa que tem bons fundamentos, né? E é basicamente isso. Então, aqui a gente tem o sinal de compra também de continuação de tendência de um padrão xícara alça, padrão de continuação de tendência. E galera, tem muita gente que confunde isso aqui com o pivô de alta. Por quê? Porque aqui tem um fundo e aqui tem um fundo mais alto, certo? Mas não é assim que se forma o pivô. Mas vocês têm que entender que eu até fiz isso aqui, uma enquete não tão próximo, mas há uns meses atrás no meu Instagram, das pessoas achando que isso aqui era um pivô de alta. Mas, galera, pivô de alta é uma estratégia de reversão de tendência. Aqui não tem reversão. Reversão seria se ela estivesse fazendo um pivô para baixo. Aqui é uma continuação de tendência. Ela está continuando essa tendência de alta aqui de trás. Então, aqui pivô só se tivesse esse topo e um topo mais baixo aqui para reverter para baixa. Então, vocês têm que filtrar isso aí. Reversão é quando ela sai de uma tendência de alta para uma tendência de baixa ou vice-versa. Agora, quando esse aqui tem um contexto de um fundo mais alto na pernada de alta, é considerado de cup handle. Então, é continuação de tendência. Então, sempre lembrem disso quando vocês forem diferenciar uma coisa da outra. E também tivemos aqui o volume financeiro não tão alto, né? Comparado com esse dia aqui, vamos supor.
Teve um volume muito bom. Esses dias aqui também teve um volume de compra muito bom. Aqui nem tanto, tá bom? Nossa querida Vale, galera. A Vale também vem de uma alta muito forte, né? Então aqui a gente tem uma alta muito forte da Vale. E aqui nós temos um padrão de 9,1 semanal, né? 9 virou para cima. Não está tão interessante, vou ser bem sincero, não está tão interessante. Está formando um padrão bem semelhante com a Cup Handle. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas para mim eu vejo que está formando um padrão bem próximo, né? A pernada de alta aqui, tem a Cup e está formando uma handle aqui, né? Pode ser que aconteça. E aí, se a gente conseguir antecipar essa compra aqui, nesse 9,1, a gente já vai estar bem antecipado no padrão da Cup Handle, né? Então, sempre é aquela questão de probabilidade, né, galera? Então, ainda está no contexto de alta, tá legal. As médias ainda continuam para cima, né? Mesmo que começaram a embolar, mas elas estão ascendentes a 20, a 9. A 9 já está descendente, mas virou para cima, né? Formando um padrão de 9,1. Então, é uma ação muito boa, né? Não tenho que contestar sobre a Vale. A Vale é a ação que mais tem fundamentos aí e também é a que mais tem relevância no nosso mercado, tá bom? Eneve, galera, ó, Eneve também, aí vem o padrão de reversão de tendência, ó, vocês veem a diferença, ó? Aqui tem uma pernada de baixa, qual é a tendência? Tendência de baixa. Aí o que que nós tivemos aqui, ó? Tivemos um fundo duplo, que é a estratégia de reversão também de tendência, e agora, ó, o que que eu falei de confirmação de tendência? Para confirmar uma tendência, a gente precisa de pelo menos uma sequência de 3 topos ou fundos ascendentes. Então, temos 3 fundos aqui ascendentes, confirmando, né? Então, aqui temos um pivô de alta, ó, fundo mais alto. Ganhando esse topo aqui, a gente tem um padrão bem semelhante aí com um pivô de alta. Então, aqui também cabe compra para a gente. Lembrando que também é como se fosse uma bandeirona de alta aqui, ó. A gente tem uma pernada de alta, uma lateralização aqui. Se a gente for colocar num gráfico maior, vamos colocar aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Se eu coloco num gráfico mensal, vocês vão identificar isso, ó. Que aqui teve uma perna de alta, uma lateralização que é como se fosse uma bandeira, e agora a gente tem o rompimento dessa bandeira na mesma região onde a gente tem lá o pivô, né? E aqui já temos um certo volume financeiro interessante, né? Um 9,1 de compra também no mensal, galera. Então, isso tá legal. Essa ação aqui tá bem legal para a gente no contexto, beleza? Então, temos tudo praticamente o que a gente precisa. Contexto gráfico, temos volume financeiro. Então, tá legal. Tanto no mensal como no semanal, a gente tem contexto de alta na ação. Tá bem legal, beleza? E temos a última aqui, que é a Home 3. Também estratégia de reversão, galera. Olha lá, ó. Tendência de baixa nítida, ó. Todas as médias para baixo. E agora o que que aconteceu, ó? Fizemos um fundo mais alto do que o outro e um 9,1 de compra. 9,1 para quem não conhece é quando a média de 9 ela vira para cima ou para baixo num contexto de reversão. Beleza? Então aqui, rompendo essa máxima, a gente também tem uma operação aqui de compra, faltando volume financeiro, aí você já vê uma diferença de uma ação para outra, o volume vem caindo com o tempo. Opa, não consegui mostrar aqui, mas para vocês entenderem, ó, o volume ele vem caindo com o tempo. Ó. O volume é descendente. Mas por que que o volume é descendente? Porque a tendência estava de baixa, galera. Não tem muito segredo. Então, quando você vê um volume caindo, é porque a tendência é de baixa, né? Então, a gente precisa de pessoas comprando para subir. Então, se não tem volume, não tem como subir o ativo sem ninguém estar comprando, tá bom? A não ser que seja uma especulação de notícia. Mas aí é algo momentâneo, não entra dentro de tendência, tá bom? Então, a Home também aqui, um ativo que está com reversão de tendência que pode gerar uma tendência de alta a partir desse movimento aí, tá bom? Então, são essas ações que a gente tem aí para estar analisando. Então, cada um fique bem à vontade de estudar. Fiquem à vontade, galera. Isso aqui é realmente para vocês verem o que eu analisei, né? Então, vocês podem ver, rever, para vocês verem aí se as ações realmente têm uma boa parte gráfica para vocês olharem. Lembrando, de novo, não é recomendação, não estou dizendo para vocês comprarem nada, né? Estou falando aqui o que eu posso fazer no próximo mês, na próxima semana aí que está entrando, certo? E eu falei para vocês que eu tinha uma novidade, né?
Então, o que que seria a novidade para vocês agora? Para as pessoas que são alunos MMA Investimentos, né? Pessoas que já fizeram minha mentoria, pessoas que participam, né, das minhas salas ao vivo e tudo mais, vamos ter um aulão com uma pessoa aí, que eu ainda não vou revelar quem é, que essa pessoa ela vai, a partir de agora, estar nas salas ao vivo com a gente pela manhã. E a gente vai fazer um desafio de alavancagem. O que que é um desafio de alavancagem? A gente vai pegar um capital que vai ser definido nessa aula, né? Então, a quem quiser participar, eu vou pedir para que deixe nos comentários aqui no próprio vídeo, né? Então, eu vou pedir para que deixe nos comentários que quer participar do aulão. E nesse aulão a gente vai estar explicando, além do meu operacional novamente, mas o operacional dessa pessoa que vai estar entrando, porque ela vai estar somando com a gente aí no conhecimento e na parte também da gente sempre estar evoluindo nas nossas operações. Então, eu vou pedir para que vocês deixem aqui, lá a gente vai definir tudo, né? Então, vocês vão descobrir nesse aulão qual vai ser a meta da gente, né? E qual vai ser o capital que a gente vai iniciar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui não vou falar de mercados futuros. Se vocês quiserem também que eu faça uma análise aqui de índice dólar para deixar para vocês aí no meio da semana, deixem nos comentários aí. E é isso aí, galera. Deixa um like aí para fortalecer o nosso canal. Deixa um like aí para que eu sempre venha trazer conteúdos para a gente aqui. E no mais é isso. Uma boa semana para todo mundo. Que as operações, os investimentos de vocês tenham bons retornos, né? E que a gente consiga sempre estar evoluindo aí, fazendo o nosso patrimônio crescer, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, bom restinho de domingo aí, bom descanso e uma excelente semana para todo mundo. E tchau, tchau.